Querido irmão, querida irmã, neste 17º domingo do tempo comum, nós temos uma palavra de Deus forte, que vem ao nosso encontro nos falar do relacionamento com Deus. Se eu perguntasse hoje qual é o tema principal da palavra de Deus, acho que 10 de cada 10 pessoas me diriam que é a oração. Está certo, é mesmo. Nós temos tanto Abraão, que ora ao Senhor, e a sua oração, por assim dizer, amolece o coração de Deus. E nós temos Jesus, que ensina a orar e dá o presente extraordinário do Pai Nosso, que nós até hoje recitamos todos os dias. Mas eu gosto de ver a palavra de Deus hoje numa outra perspectiva. Eu não diria que o tema é propriamente a oração. O tema de hoje é Deus que se abre ao ser humano. É a abertura acolhedora que Deus oferece a cada pessoa que a Ele se dirige. É a grande disponibilidade que Deus tem em relação aos seus filhos e filhas que ao Pai se dirigem. E esse é um tema forte. Saber que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, o Onipotente, aquele que habita os confins do universo, está próximo de mim. Escuta o meu pedido, o meu agradecimento, o meu louvor, agradece o meu reconhecimento, se abre às minhas necessidades. Mergulhemos rapidamente por este tema. Na primeira leitura, nós temos a difícil situação da cidade de Sodoma. Uma cidade importante da época, a sua população se corrompeu completamente, entrou numa espiral de maldade, mentira, a ponto de atrair a ira de Deus. Acontece justamente no capítulo 18 do livro do Gênesis que Abraão procura interceder junto a Deus pelo bem da população da cidade de Sodoma e também de Gomorra. E olha o que acontece. Abraão sente uma enorme liberdade diante de Deus. E na sua liberdade questiona o Senhor. Abraão vai tão longe que ele próprio percebe a sua ousadia e chega a dizer a Deus que sabia que estava sendo atrevido, estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Depois ele vai mais longe e diz, não se irrite o meu Senhor se ainda falo. E ele chega ao ponto mesmo de quase colocar em questão a postura de Deus e diz ao Senhor, longe de ti agir assim. O que a gente pode tirar desse diálogo tão sincero e livre de Abraão com Deus? Deus não o censura. Deus não reclama da forma como Abraão se dirige a ele, nem acha desrespeitosa. Ao contrário, Deus dá a Abraão as respostas que Abraão precisa. Querido irmão, querida irmã, nossa oração deve ser sincera. Devemos nos dirigir a Deus exatamente como somos e como estamos. Nada de maquiar oração, nem usar palavras difíceis, nem fazer parecer uma realidade que não é. Vou mais longe. Se nós estivermos chateados com Deus e até bravos com Ele, o que nós devemos fazer? Orar e revelar a Ele como é que nós estamos. É claro que Ele sabe de tudo, mas a oração é justamente a nossa maneira de nos revelar a Deus, de estabelecer com Ele a relação que deve ser cada vez mais de intimidade. E Deus não censura a nossa sinceridade. A oração que agrada a Deus é a oração sincera, que brota do fundo do coração. Muitas vezes eu já me coloquei na presença de Deus e disse, Senhor, hoje não consigo. Hoje não estou bem. Hoje não sou capaz de dar esse passo que sei que deveria dar. Peço o teu perdão, a tua compreensão e a tua proximidade junto de mim. Pronto, era a oração que eu tinha a fazer naquele dia. Muitas vezes a dor, a dificuldade vai nos colocar mesmo em contextos complexos diante de Deus.
nesses contextos, falar a Deus como somos e como estamos. O pedido de Abraão em favor do povo é muito interessante. Deus, na sua ira, coloca que destruirá aquelas cidades. Abraão diz, mas há justos ali. Se houver justos, vais ainda assim destruir a cidade? Deus diz que não. Ainda que fosse por 50 justos apenas e desse até mesmo a 10. Qual é o significado? Deus nunca dá fim a nenhuma realidade que ainda possa dar frutos. Deus acredita até o final. Mesmo que numa população de milhares houvesse apenas 10 que ainda fizessem o bem, Deus não destruiria aquela população pelo bem ali praticado e que poderia se expandir. Muito bem. Se nós formos ao Evangelho, tirado justamente lá de Lucas, como temos feito nessas últimas semanas, nós vamos encontrar hoje no capítulo 11, estávamos até semana passada no capítulo 10, os discípulos que veem Jesus rezar e fazem a ele um pedido. Senhor, ensina-nos a rezar. Quantas vezes nesses anos todos, como catequista, eu recebi essa pergunta? Como rezar? Qual o jeito certo de rezar? Como me colocar em oração? Sobretudo pessoas que não vieram de uma tradição religiosa e agora se convertem. Como rezar? Jesus mesmo ensina a rezar e dá uma das orações mais belas da história. É forte perceber desde já que o Pai Nosso é o jeito de Jesus de rezar. É o estilo de oração de Jesus. E ele então responde, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Façamos uma pausa. Pai. Como aquele povo estava acostumado a se dirigir a Deus, Senhor, Rei dos exércitos, onipotente. Jesus rompe toda a formalidade na relação com Deus e diz, quando vocês rezarem, chamem Deus de Pai. Jesus estabelece um nível de proximidade extremo. Faz cair a distância na oração. Deus não é mais aquele que está num lugar muito distante, muito inacessível, a quem eu tenho que me dirigir com todas as pompas e solenidades. Pai. Como é a relação com o Pai? Se nós olharmos da perspectiva de uma criança, está no colo do Pai, adormecer no ombro do Pai, deixar-se guiar, ensinar, corrigir, carregar, crescer segurando na mão do Pai. Essa é a relação que Jesus nos convida a ter com Deus. Não como uma entidade julgadora, como um Pai. Um Pai amoroso e próximo, que tem como único desejo a plenitude da vida do filho e da filha. A nossa oração, a oração que Jesus nos ensina a ter, é uma oração de intimidade, de confiança, de entrega. É uma oração profundamente baseada na firme convicção do amor que Deus tem por nós. Santificado seja o teu nome, é o primeiro pedido. O nome de Deus é sempre santo. Santificar o nome de Deus é um compromisso que a gente faz no Pai Nosso, que significa dizer, considerar Deus o supremo bem. Na nossa vida, nós estamos cercados de tantos bens. A família, as amizades, os bens materiais, a carreira, enfim, tantos bens. Dizer, santificado seja o teu nome, significa dizer, eu me comprometo a fazer com que o teu nome, a tua realidade, a tua existência, a tua presença na minha vida seja o supremo bem. O bem acima de todos. O bem que provoca o bem integral de cada pessoa e da humanidade. Venha o teu reino. Pessoalmente, é o meu trecho preferido do Pai Nosso. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Não tem nada a ver com as monarquias deste mundo. O reino de Deus
é o modo de Deus de viver, de agir e de se relacionar com o outro. É justamente fazer com que todas as nossas ações e todos os nossos relacionamentos sejam baseados na lei de Deus. E a lei de Deus é o amor. Dizer, venha o teu reino, significa comprometer-se com a ajuda de Deus a fazer com que este mundo, tão marcado pela violência, pelo ódio, pela inveja, pelo rancor, seja transformado na lógica do amor. E depois nós iremos dizer, dá-nos o pão a cada dia que precisamos. Confiar que o nosso sustento não vem apenas das nossas forças, mas no amor do Senhor por nós, e a cada dia sem a preocupação do acúmulo de riqueza, porque é o Senhor quem manda o sol e manda a chuva, significa confiar nele, que ele vai prover as nossas necessidades, não só do alimento, mas as nossas necessidades de forma integral. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. É outro compromisso. Veja que o Pai Nosso é construído a partir da confiança em Deus e dos compromissos que nós fazemos diante de Deus e do próximo. Nós pedimos a Deus que nos perdoe. E precisamos mesmo pedir, porque nós estamos cheios de pecados, somos muito limitados, muito frágeis, cometemos ações erradas todos os dias. É preciso que o perdão de Deus esteja acessível a nós. E está. Mas Jesus o condiciona a quanto nós perdoamos o outro. Não adianta a gente ter uma atitude de fechamento com o outro, de vingança em relação ao outro, de cultura do cancelamento em relação ao outro, e achar que Deus vai nos perdoar cada vez que nós precisamos. Não. Se nós estamos fechados, Deus também fecha a porta. Se nós estamos abertos ao outro, prontos a perdoar, generosos, dedicados, empenhados, acolhedores, assim também Deus nos tratará e apagará os nossos pecados. Para concluir dizendo, e não nos deixeis cair em tentação. A tentação também é uma realidade diária na nossa vida. Sozinhos não conseguimos. Por isso, Jesus nos convida a confiar que o Senhor nos protege, nos fortalece também em relação à tentação. Jesus continuará o seu discurso, criando algumas imagens. Agora o tempo não nos permite aprofundar, mas digo apenas do final. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus hoje nos diz que Deus não engana. Deus nunca dá uma coisa ruim fazendo que parecer que é uma coisa boa. Deus sempre dá o bom para nós. E aqui falamos então da oração. A oração é útil? Claro que é. A oração provoca a escuta de Deus, a proximidade de Deus. A oração faz com que a ação de Deus aconteça. Basta ver o que aconteceu ali nas bodas de Caná, por exemplo. Jesus deixa claro que não era o seu momento ainda, mas Maria apresenta a necessidade. Confia nele. Jesus antecipa a hora, faz o milagre. A oração foi útil, foi eficaz. Assim também nós, cada vez que nos dirigimos a Deus em oração, primeiro, estreitamos a nossa relação com Ele. Segundo, crescemos na confiança nele. Terceiro, atraímos a sua ação. É preciso orar, orar melhor, orar mais, orar com mais confiança, sabendo que o amor de Deus por nós é imenso. Deus nos ama imensamente e não poupa esforços em nos dar aquilo que nós precisamos para seguir a nossa estrada. Portanto, para hoje, para esta semana e para a nossa vida, confiar mais em Deus e crescer sempre mais no relacionamento com Ele, sabendo que desse relacionamento é que brota todo o bem que nós podemos experimentar e de que nós precisamos para viver bem a nossa vida em todos os seus aspectos. Faço ainda um último convite. Daqui para frente, reze o Pai Nosso todos os dias, se for possível mais de uma vez, mas não reze de forma automática. Reze
parando em cada um dos seus pontos, crescendo na consciência do imenso amor de Deus por mim e por você, e sabendo que o Pai Nosso não é uma oração individualista, é sempre nosso. Chamar Deus de Pai significa reconhecer Jesus como Filho e nos fazer filhos no Filho. Chamar Deus de Pai, se os outros também chamam Deus de Pai, significa reconhecer a fraternidade. O outro é meu irmão, é minha irmã. Preciso amá-lo como irmão, como irmã. O Pai Nosso não deixa espaço para violência, não deixa espaço para o ódio. O outro é diferente de mim, é igual a mim, precisa ser amado, porque o outro é amado por Deus, como também eu sou amado por Deus. O Pai Nosso deve nos levar a esse compromisso fraterno e de construção da paz com cada próximo. Bom domingo e boa semana.